Meus caros, boa noite, espero que estejam todos bem, de boa saúde, com as vossas 644 vacinas e que todas estejam a funcionar ao mesmo tempo, que é para ver se as coisas começam a melhorar. Porque parece que não há meio, não é? Parece que não há meio. O presidente de todos os multibancos, ontem, no mesmo dia, veio dizer duas coisas completamente opostas. Primeiro, que tem que haver máscaras na rua, portanto não pode ser de outra maneira. A rua não passa sem máscaras. E depois, no final do dia, tal foi o escândalo, veio dizer que não, o novo estado de emergência nem pensar. Portanto, compreendemos o tal cataventismo que formata o seu pensamento e a sua ideologia. Bom, nós vamos falar rapidamente sobre meia dúzia de assuntos e depois deixamos-vos ao vivo com o Argonauta aqui em baixo, é aqui deste lado, para responder às vossas questões e para conversarem um pouco. Bom, então, passa-se que ontem fiz uma brincadeirazinha com um hino do Sócrates. Muita gente pensou que aquela música era minha. Não. Eu não faço coisas daquelas, não sou capaz, claro. Não sou mesmo capaz, não estou a ironizar, estou a dizer a verdade, não seria nunca capaz de fazer uma música a agradecer a Sócrates por coisa nenhuma, a não ser pelo seu exílio ou outra coisa pior, e portanto aquilo foi um hino que já existia, um hino a Sócrates, e eu alterei apenas algumas coisas, e nomeadamente a letra, o resto ficou tudo, a música, a banda sonora é original. Portanto, teve muito sucesso e eu fiz aquilo às 3 pancadas. Eu prometo que a próxima vez que fizer um musical vou dedicar um pouco mais tempo, talvez mais umas horas, que fiz isto em meia hora, vou dedicar para aí 2 ou 3 horas para ficar uma coisa como deve ser e mais profissional. Isto foi mesmo um improviso, uma brincadeira. Bom, primeiro assunto, que é muito sério. As pessoas não gostam de história, os meus alunos não gostam de história, eu também não gostava da idade deles, a verdade é esta, mas sem história não vamos a lado nenhum. Estes são os nossos reis todos, numa coleção que está na nossa biblioteca, que são livrinhos, bem, enfim, não posso dizer que são livrinhos, são livros. Também não são livrões, mas são livros. Demoram o seu tempo a ler, não digo que não, 2, 3 dias, 4, cada um. Mas a verdade é esta, é que, como eu digo aqui em cima, se não soubermos de onde vimos, não conseguiremos nunca perspectivar o caminho correto. Nós temos que saber de onde vimos. Nós temos 900 anos de história, como eu repetidamente tenho vindo a dizer, e 900 anos de história é mais do que qualquer outro país da Europa, com o mesmo nome, com as mesmas fronteiras praticamente. Claro que perdemos as colónias ou províncias ultramarinas, claro que perdemos o Brasil, enfim, perdemos as possessões também, a Goa da Mão e Dio, mas cá continuamos, não é? Cá continuamos, Cabo Verde, a Guiné, bom, tudo aquilo que já vos disse antes. Ora bem, mas o país, o continente e as suas ilhas continuam e, portanto, nós, se soubermos a nossa história, pelo menos por alto, podemos perceber que não temos nada que nos envergonhar dela, nada, nem no tempo dos descobrimentos, nem no tempo da exploração africana. Nós nunca fomos negreiros, nós nunca fomos esclavagistas, pelo contrário, fomos até dos primeiros países a abolir a escravatura e também a pena de morte. Portanto, não nos podem acusar rigorosamente de nada e, aliás, quem nos acusava disso, muito rapidamente dará a corda aos sapatos, porque a partir de, março, abril, já não veremos no nosso Parlamento. Graças a Deus. Vamos lá, nem tudo é mau neste país, nem tudo é mau, e não há dúvida que cada um tem o que merece, e há pessoas que mereciam bem mais do que aquilo que têm. Bom, para além de Portugal, o outro país da Europa desgovernado pelo marxismo, seja ele antigo ou moderno, é a Espanha. E o socialismo em Espanha é igual ao socialismo de cá, mas anda sempre mais avançado um pouco, porque eles sempre foram um pouco... Sempre não. Até a Guerra Civil Espanhola, nós andávamos mais ou menos a par, nós fomos as 2 maiores potências, como sabem, do mundo no século XVI, nos descobrimentos, tanto nós como Espanha. Na altura não havia Espanha sequer. Vejam bem, que nós somos tão antigos que já havia Portugal e Espanha não. Espanha tem 300 e poucos anos, 370, coisa por aí. Mas aqueles reinos, os 5 reinos de Espanha, que também todos eles foram mudando ao longo do tempo,
Mas nessa altura, no século XVI, éramos nós e a atual Espanha, éramos as maiores potências do mundo no descobrimento de novos mundos, eles mais pela América Central e Latina, e nós, o Brasil também, faz parte da América do Sul, mas Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, tudo isso, e descobrimos o caminho marítimo para a Índia. Portanto, nós éramos as duas maiores potências que havia naquela altura e foi apenas há 500 anos. Bom, e somos os dois últimos países a adotar essa coisa miserável que se chama socialismo ou outra coisa qualquer, que aquilo, o socialismo não tem nada de socialismo, aquilo que faz Costa e os seus ministros, nada tem a ver com o socialismo, porque o socialismo, visto à lupa e visto como deve ser, nem seria uma coisa muito má, mas é que estes tipos fazem tudo menos isso. E, portanto, Espanha, juntamente com Portugal, são os únicos e últimos dois países da Europa desgovernados por essa ideologia louca. E, portanto, imaginem o que é que eles agora estão a fazer. Eles andam sempre à frente, vai acontecer isto a Portugal com certeza, e só não acontecerá se Sócrates Sócrates 2, o Costa, for chutado rapidamente. Que é isto: alunos espanhóis, como estão a ler, vão poder concluir o secundário com notas negativas. Ou seja, eles fazem tudo para que os professores deem positivo aos alunos, quer eles saibam, quer não, e a maioria não sabe nada, mas coitados de nós se lhes dermos negativas de modo a que eles chumbem, porque vem inspeção, temos que preencher uma data de coisas, vamos ser ouvidos como se fosse num tribunal, como se fôssemos criminosos, só porque os meninos recusam-se a estudar, nem sequer livros trazem, nem apontamentos, nem nada, e nós não os podemos chumbar de maneira nenhuma. Mas mesmo assim, em Espanha ainda há quem o chumbe. Portanto, aqui é uma fraude completa. Em Portugal o ensino é uma fraude absoluta, pelo menos no ensino básico. Agora, em Espanha, mesmo que os professores, apesar de todas estas ameaças, até podem ficar sem emprego, podem ser postos na rua, apesar de tudo isso, ainda chumbam alguns, que são aqueles que nem sequer aparecem. Apesar disso, mesmo que os professores os chumbem, veja o que acontece. É que eles vão poder concluir o secundário mesmo com notas negativas. É brutal. O professor não está lá a fazer nada. Ou seja, está a debitar matéria, mas não pode avaliar. Porque se avaliar negativamente, isso não interessa nada. O professor só é bom avaliador se der positiva. Se der negativa, é um péssimo avaliador e não está lá a fazer nada. Portanto, se der negativa, essa negativa não conta. Percebem isto? Não percebem bem não. Mas olhem, da maneira que está a correr isto cá em Portugal, mais dia, menos dia, vamos ter aqui mais esta ideologia implementada no Ministério da Educação. Isto é uma brincadeira, não é o Cabrita, essa é uma brincadeira também, mas é uma brincadeira de mau gosto. A brincadeira é o que está em cima. Cabrita diz que Fernando Santos tem que perceber que não tem condições para continuar. Tem piada, não tem? Eu partilhei isto porque realmente é uma ironia brutal, muito fina. O Cabrita, claro que ele não disse isto, bem entendido, mas tinha piada se dissesse, porque ele realmente, como não faz ideia nenhuma daquilo que diz, nem tem noção nenhuma das palavras que lhe saem da boca, esta poderia ter sido uma frase que lhe poderia ter sido imputada sem risco de algum exagero. Aqui um assunto mais sério: o Facebook está a começar a cortar contas. Os esquerdoidos, como eu digo, podem difamar, insultar, injuriar quem quiserem. Acontece comigo todos os dias. Eu sou um dos mais visados por esses crimes, chama-se mesmo crimes contra a honra. A mim acusam-me de tudo e até de estar de baixa há 5 ou 6 anos, uns dizem 5 ou 6, até contam os meses e os dias. O que seria impossível, não é? Bastava que não fossem tão estúpidos e consultassem a lei e viam que era impossível um funcionário público estar de baixa mais do que 2 anos. Pois eu já estou de 5, há 5 ou 6 segundo eles. Claro que eu dou aulas todos os dias, não é? Ainda hoje dei, todos os dias dou. Eu, ainda por cima, sou dos que faltam menos, eu falto um dia por ano no máximo, e quando falto troco com colegas meus de maneira que os alunos não fiquem prejudicados. Mas pronto, vamos dizer que falto um dia por ano no máximo, que é uma gripe que me dá sempre forte e eu aí não consigo ir, eu resisto, mas não consigo, sou muito achacado às gripes. Vou para a minha escola todos os dias e por ano nunca falto mais de um dia, como tenho aqui escrito. Esse dia desconto nas férias se não conseguir trocá-lo, mas tenho conseguido sempre trocá-lo. É o artigo 102, todos os meus colegas sabem o que isso é. Um dia por ano é o que eu falto. Não falto 5 anos seguidos, nem 6. Falto um dia por ano no máximo. E eu bem denuncio páginas que me difamam, que me injuriam, que me ofendem, mas elas continuam lá todas. Pois bem, aqui
este nosso amigo, o Pedro dos Santos Frazão, que foi eleito vereador, ele vai ser descontinuado no Facebook. O Facebook envia-lhe isto porque ele faz umas brincadeiras com alguns tipos da extrema-esquerda. Não se pode brincar com a extrema-esquerda no Facebook. O Facebook não permite isso. Se for de direita, podemos chamá-los de pulhas para cima, de bandidos, de fascistas, de ladrões, de colonialistas, tudo que quiserem, eletricistas, tudo, biciclistas, tudo. Mas se for, e não há problema nenhum, se dissermos apenas a um indivíduo de extrema-esquerda que ele não tem razão e rebatermos as suas ideias, o que nos acontece é isto que está aqui. Somos, não à primeira, mas à segunda ou à terceira, acabamos por ver a nossa conta cortada por criticarmos a extrema-esquerda. Não se pode criticar a extrema-esquerda no Facebook. Eu espero que isto mude, como digo aqui. Eu espero que isto mude. Já agora acabar de ler o texto. A verdade prevalecerá sempre. E até essas redes pagas pela publicidade e pelos financiamentos anónimos, nós não sabemos quem é que paga isto, mas são muitas ONGs, o Soros está por trás de muita coisa. Isto terá que mudar um dia, terá que mudar de rumo, meus caros, é uma questão de tempo. Há que resistir, liberdade sempre, socialismo e social-fascismo nunca mais. Este foi o meu vídeo de hoje. Aconselho a ler, é um vídeo direto, não tem efeitos especiais, nem tem nada, sou só a falar e com legendas. Tem a ver com os políticos acabados, os que acabaram agora, não é só a Inês Sousa Real, são todos os outros, desde a Mariana Mortágua, desde o Robles, uma data deles, e explico porque é que eles estão acabados, e mais, acabo explicando porque é que Rio também está acabado. Já não falo no Chicão, que isso nem vale a pena. Vejam o vídeo, faz favor. Taxa de risco de pobreza da população empregada em Portugal ronda aos 9%. Eu tenho aqui isso aberto no outro lado. E porquê é que eu utilizo isto? Para vos falar da falácia que é a confusão das estatísticas. As estatísticas dizem o que nós quisermos, basta que nós possamos destinar qual é que é o período de tempo em questão e quais é que são as variáveis que queremos estudar. Vejam, por exemplo, que Portugal, em termos de portugueses que trabalham, portanto, a população que trabalha e mesmo assim é considerada pobre, temos uma percentagem de, está aqui, como podem ver aqui à frente, Portugal, 9,5%. Mais ou menos parecido com a Polónia. E realmente Portugal é parecido com a Polónia, mesmo até em termos de rendimentos. Mas vejam o que é que as estatísticas são. A Alemanha, que é o país mais rico da Europa, ainda tem uma taxa de pobreza maior que Portugal. Mas calma, os pobres na Alemanha não são os pobres de Portugal. Em Portugal é-se pobre abaixo de um rendimento que permite não ter, comer 2 refeições por dia. Portanto, um rendimento abaixo de 500 euros, consideramos que isso é pobre em Portugal. Na Alemanha, quem ganhar 2.000 euros é pobre. Portanto, vejam o que é a falácia, o que é a estatística. Por acaso é uma das disciplinas que eu dou aos alunos do 9º ano. O que é a estatística e como ela faz aquilo que nós queremos. É que o rácio da pobreza não é igual para todos os países, tem a ver com o rendimento médio e com o salário médio de cada país. Portanto, nós aqui em Portugal praticamente somos todos pobres relativamente à Alemanha, aos alemães. Aquilo que nós ganhamos por mês não nos permite sair do âmbito da pobreza se comparado com a Alemanha, ou com a Inglaterra, ou até com a França. Porque eles, como recebem muito mais, têm um nível de vida muito superior. Se um francês ganhasse a mesma coisa que ganha um português, olha, imaginemos um professor francês a ganhar os 1.500 euros que ganha um professor com 30 e tal anos de carreira, que é o que traz para casa, não traz mais. Um francês, se ganhasse isso, considerava-se pobre. Bem, mas ele ganha 2.000, seria pobre na mesma. Mas ganha 2.500. Bom, aí já não é tão pobre. Portanto, o limiar da pobreza é totalmente diferente de país para país. Nós temos um rendimento, comparado com os alemães, com os ingleses, até com os austríacos, com os suíços, com os luxemburgueses, que é uma coisa miserável. Portanto, eles lá seriam incapazes de viver com aquilo que nós aqui ganhamos. Percebem? E agora vamos ver, então mas porquê? É tudo mais caro? Algumas coisas sim, outras não. Por exemplo, os combustíveis não são. As rendas de casa sim. Os transportes não. Os carros não. Os combustíveis não. Mas outras coisas sim. O que é verdade é que eles têm uma taxa
de impostos anual inferior à nossa. Quase todos os países têm isso. Nós pagamos, apesar de sermos dos países que ganhamos menos, dos povos que ganhamos menos, em termos relativamente àquilo que nós ganhamos, nós pagamos 50 e tal % de impostos. Já nem falo no IVA, não é? Tudo somado dá 50 e mais de 51 ou 52% de impostos. E já estou a falar só da classe média. Eles lá pagam entre 36 e 45. Eles pagam muito menos de impostos percentualmente ao que ganham. E como eles ganham o triplo, em média, do que nós ganhamos, sobra-lhes no final do mês uma boa margem, uma boa maquia para poderem fazer uma vida saudável, uma vida despreocupada. Nós não. Nós temos que contar os tostõezinhos todos, porque o Estado leva-nos mais de metade do que nós ganhamos em impostos. E depois ainda conseguimos pagar os combustíveis mais caros do que eles. E depois ainda conseguimos pagar a eletricidade mais cara do que eles. Só não pagamos mesmo as casas, mas se for em Lisboa é também ao nível deles. Só não pagamos as casas na província, aquilo que chama a província no interior, que é mais barato, os restaurantes são mais baratos, essas coisitas assim são mais baratas, mas tudo o que é fundamental para a vida, ir a um restaurante não é fundamental para a vida, não é? Uma casa é. Agora, se nós ganhamos 1.500 e eles ganham 4.500 e pagam percentualmente menos do que nós de impostos, portanto, meus caros, eles vivem 4 vezes melhor que nós. E depois o limiar de pobreza deles, que aqui no caso da Alemanha é 10,6%, não tem nada a ver com o limiar de pobreza português. Não é? Nós todos seríamos pobres. Nós seríamos 9 milhões de pobres, já não digo 10, porque há 1 milhão de portugueses que vivem bem, mas os outros 9 milhões vivem mal e muito mal. Então nós somos 9 milhões de pobres relativamente à Alemanha. Nós teríamos 90% de pobres. Em vez de termos os tais 9,5%, 9,6%, teríamos 90% de pobres se a nossa bitola fosse alemã. Entendem? Percebem porque é que realmente a estatística diz o que nós quisermos que ela diga? É uma falácia miserável. Depois temos aqui a Segurança Social que dá, olha, aqui está um exemplo, 259 euros por mês à família, não é cada um dos elementos da família. Reparem, é à família no seu conjunto. Porquê? Porque se apurou que o trabalhador que morreu, que tinha 40 e tal anos de idade, se reformasse agora, se fosse possível reformasse agora, por exemplo, por invalidez, era exatamente esta a sua reforma, 259 euros, pois é exatamente isto que a família recebe. Portanto, para todos os efeitos, o trabalhador, se tivesse morrido de morte natural, se tivesse suicidado ou tivesse morrido debaixo do carro do cabrita, o que aconteceu, para todos os efeitos deste país miserável, a família recebe o mesmo. Portanto, ser atropelado ou ter suicidado é igual. Vejam em que país é que nós vivemos. Eu espero que isto, daqui a mais uns meses, dê brado no estrangeiro e que o Estado português seja obrigado a pagar aquilo que tem mesmo que pagar. Porque nós não podemos pagar só fortunas incomensuráveis a OMNUX, a imigrantes estrangeiros, ucranianos ou de outro país qualquer. Não podemos pagar 850 mil euros a um tipo que ainda hoje está para se provar de que é que morreu e depois dar 259 euros por mês a uma família que é uma mãe e 2 filhas, as 2 filhas em idade de entrar para a universidade e uma mãe, como é que elas vão viver as 3, 259 anos com 2 filhas a estudar? Esta gente devia ser presa. É só isto que eu digo. Esta gente devia ser presa, sem nenhum ódio, sem nenhum rancor, mas quer dizer, mas isto não existe. Isto, se me dissessem que isto existe na Serra Leoa, eu acreditava, lá naqueles países do diamante de sangue, eu acreditava. Agora, em Portugal, que dizem que é um país europeu, um país desenvolvido, por amor de Deus. Os portugueses estão quase todos vacinados, mas isso não interessa nada, meus caros. Vamos todos levar a 3ª dose, a 4ª e a 5ª, a 6ª, sábado e domingo. E André Ventura vem dizer aquilo que todos nós dizemos. Nós estamos todos sintonizados, por isso é que nós pertencemos ao mesmo partido. Nós não precisamos de conversar uns com os outros para sabermos o que é que nós pensamos. Nós pensamos todos mais ou menos dentro do mesmo âmbito, por isso é que estamos no mesmo partido. Chega contra eventuais novas restrições nos horários e na mobilidade. Pois claro, meus caros. Então nós não temos 90 e tal % de portugueses vacinados. Estamos à espera de quê? Ainda vamos levar mais vacinas. Pronto, está bem, as vacinas têm um prazo de validade, ok, não acontece isso no sarampo, não acontece isso nas outras, mas aqui é que aconteça porque foi uma vacina feita à pressa, não vou fora disso, eu não percebo nada disso, eles também não, pelos vistos, mas ok, eu não vou fora disso. Que sejamos vacinados todos os anos, nem contra isso posso ir, não é? Porque a gente não sabe. Agora, apesar disso, continuamos a fazer a mesma vida
do que os outros que não estão vacinados, se é que há alguém que ainda não está vacinado. E já agora quero-vos dizer que muitos dos que me criticaram quando levei a vacina para poder fazer a minha vida normal, muitos desses já tinham levado antes, que eu venho a saber isso tudo, e outros levaram-na depois, mas continuam a criticar a mesma. Então, realmente isto não faz sentido. Se estamos todos vacinados, se 90 e tal % da população está vacinada, porquê restrições como se não estivéssemos? Isto não faz sentido, alguém está a contar uma história que não está bem contada. Sandra Felgueiras muito resistiu muito mais do que eu imaginei na RTP. Claro que lhe cancelaram 2 ou 3 programas na altura das eleições, na altura da campanha eleitoral, claro que sim, claro que a impediram de ir para o ar em alturas cruciais. O socialismo democrático, não é? O socialismo democrático é que a proibiu de fazer a sua profissão, portanto exercer a sua profissão, mas agora chegou-se a um certo ponto que não sei porquê, mas é fácil perceber e fácil de imaginar. Ela teve mesmo que se ir embora. Teve que se ir embora e foi para a CMTV, segundo os mentideros, vai trabalhar para a CMTV e muito bem, acho que já lá está a Ana Leal, são 2 grandes investigadoras, já meteram muita gente na cadeia, já fizeram levantar muita podridão, muita corrupção neste país e depois, claro que não são elas que são a autoridade judicial, mas depois a Polícia Judiciária veio realmente investigar casos que estas 2 repórteres, jornalistas, com J grande, descobriram e levantaram e trouxeram a público. Ana Leal e Sandra Felgueiras e não só, e há outras, realmente são 2 dos principais jornalistas, falando no masculino, que elas não se importam, uma vez que é no plural, porque também há homens, que têm feito um bom serviço a Portugal e deviam ter uma condecoração. Claro que o Catavento nunca lhe passará isso pela cabeça, mas pode ser que, a poder de tempo, e se este vídeo lhe chegar aos ouvidos, pode ser que se lembre de fazer uma boa ação, que é condecorar estas 3, Alexandra Borges também, penso eu, estas 3 grandes jornalistas e investigadoras. Alexandra Borges, Fátima Felgueiras e Ana Leal, entre muitos outros. E agora acabamos com uma notícia muito triste. Eu nem sei se consigo conter as lágrimas, sinceramente. Para quem viu ontem a musiquinha que eu dediquei ao nosso amigo José Sócrates, agradecendo-lhe tudo o que ele fez por Portugal, continuo chocado e agora ainda mais, porque este grande português vai abandonar, imaginem, a Assembleia da República. Eu não caibo em mim de tristeza ao saber que este exemplar português, este político a todos os títulos notável e um exemplo para toda a gente, desde a casa dos pais até à casa da democracia, acaba aí também, casa e acaba em e a casa da democracia. E vai-se embora agora, meus caros, como é que nós, portugueses, vamos aguentar esta dor? Como é que nós poderemos encarar o futuro com o mínimo de esperança quando um português tão grande, um tão grande burocrata, um tão grande democrata, um tão grande professor da democracia se vai embora? Bom, Portugal está de luto. Portugal está de luto e eu próprio não sei se conseguirei dormir esta noite com este pensamento e esta má notícia a assolar-me o cérebro. Eu espero conseguir, eu vou tomar já 4 ou 5 comprimidos para conseguir dormir, porque eu não sei se conseguirei dormir.